Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso Gramática na Prática. E hoje nós vamos aprender sobre quem? Sobre os pronomes, tá? Assunto muito importante e muito cobrado em concurso. Então vamos lá. Só que antes da gente continuar, não esquece de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like aqui. Então, o que a gente vai aprender nessa aula, tá? A gente vai começar a aprender o conceito de pronome e quais são os tipos de pronome que existem, tá? E exercícios práticos de concurso. Então, vamos começar aqui. Qual é o conceito de pronome, tá? O pronome, ele é uma classe de palavras, tá? Que indica a pessoa do discurso, né? Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, primeira pessoa do plural, tá? Então, ele indica a pessoa do discurso, ele pode indicar posse, ele pode indicar posição, tá? E ele possui como finalidade substituir ou acompanhar um substantivo, tá? E aí, quando ele estiver acompanhando um substantivo, a gente vai falar que ele é um pronome adjetivo. E quando ele estiver substituindo um substantivo, ele vai ser um pronome substantivo. Do mesmo modo de quando a gente aprendeu os numerais, né? Também existia o numeral adjetivo e o numeral substantivo. Então, o conceito é o mesmo, tá? Vamos ver um exemplo aqui, olha só. Onde está a minha panqueca? Não acredito que você a comeu. Olha só, onde está a minha panqueca? Pronome adjetivo. Tá acompanhando o substantivo panqueca. Então, aqui ó, o substantivo panqueca. Onde está a minha panqueca? Tá acompanhando o substantivo, então pronome adjetivo, tá? Não acredito que você a comeu. Comeu quem? A panqueca, né? Então, ele não está acompanhando, ele está substituindo a panqueca. Não acredito que você comeu a panqueca, que você a comeu. Então, como ela está substituindo, ela é um pronome substantivo, tá? Então, é basicamente esse o conceito. Então, vamos agora ver quais são os tipos de pronomes, tá? A gente tem os pronomes pessoais, que representam as pessoas do discurso. A gente já vai aprender depois cada um detalhadamente, tá? Pronome de tratamento, que ele é utilizado para situações formais, vossa senhoria, vossa excelência, tá? Pronomes possessivos, que indicam posse. Pronomes demonstrativos, que indicam a posição de algo no espaço, tempo e texto. A gente vai aprender com detalhe cada um, tá? Fica tranquilo aí. Pronomes relativos, referem-se a um termo mencionado anteriormente, tá? Pronomes indefinidos, que é quantidade ou modo vago e impreciso. E os pronomes interrogativos, que servem para formular perguntas. Então, vamos começar aqui com os primeiros, que são os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são os que definem as pessoas do discurso, tá? Então, as pessoas verbais são a primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Então, é um pronome pessoal de caso reto. Eu é um pronome pessoal. Tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Todos esses são pronomes pessoais, do caso reto, tá? Então, segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele, ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles, elas, tá? E a gente também tem o pronome pessoal de caso oblíquo. Aí nós temos, dentro desses pronomes pessoais de caso oblíquo, temos os átonos e os tônicos. Quais são os átonos? Me, na primeira pessoa do singular, te, aí na terceira pessoa do singular, a, o, a, se, lhe, primeira pessoa do plural, nos, segunda pessoa do plural, vos, terceira pessoa do plural, os, as, se, lhes, tá? Então, basicamente, isso aqui a gente tem que olhar a tabela e decorar, tá? E os tônicos, mim, comigo, ti, contigo, se, consigo, conosco, convosco, se, consigo. E aí, basicamente, lá pra frente, a gente vai, quando a gente começar a aprender a análise sintática, né? A gente vai aprender que existem o sujeito, existe dentro de uma frase sujeito e objeto, tá? Então, normalmente, o pronome pessoal, ele vai ter função de sujeito, e o pronome oblíquo, pessoal oblíquo, né? Quando for caso reto, né, no caso, ele vai ter função de sujeito, e quando for o caso oblíquo, vai ter função de objeto, tá? E é isso aí a gente vai ver mais pra frente. Mas, ó, isso aqui é só
um conceito inicial, né? É uma base que a gente está aprendendo agora, essas classes gramaticais, para no futuro a gente conseguir entender a análise sintática. Só que aí a gente vai voltar bastante nisso ainda, futuramente, quando a gente começar a aprender análise sintática. A gente vai voltar, vai aprender coisas novas sobre os pronomes, sobre todas as classes gramaticais, tá? Mas por enquanto, eu tô querendo só dar uma base para vocês, tá bom? Então vamos continuar aqui. Pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento, a gente tem você, e aí a gente tem a abreviação, né? E aí ele é para situações informais. Então, observando aqui, ó, observação, tá? O você não é pronome pessoal. Você é pronome de tratamento, tá bom? Muita gente às vezes coloca o você ali no meio do ele, elas, tá? Ele e ela, mas você é um pronome de tratamento, tá bom? Senhor, senhora, vossa excelência. E aqui, ó, depois vocês tiram um print aqui dessa tabelinha para vocês decorarem mais ou menos quando é utilizado, tá? Isso daí não é muito cobrado em concurso, mas é bom dar uma lidinha, assim, né? Dar uma decorada nisso aí, tá? E aí, ó, Vossa Excelência é para autoridades, exemplo, presidente da República, deputado. Vossa Magnificência é para reitor de universidade e assim por diante, tá? E aí vamos para os próximos. Pronomes possessivos. Os pronomes possessivos, eles indicam posse, tá? Então, quando eu falo meu, minha caneta, é minha, é da minha posse, né? Eu possuo essa caneta, né? Então, isso é o pronome possessivo. Então, na primeira pessoa do singular, a gente tem meu, minha, meus, minhas. Aí, na segunda pessoa do singular, teu, tua, teus, tuas. Terceira pessoa do singular, seu, sua, seus, suas. Então, quando eu falo sua roupa está suja, sua, né? Então, eu tô me referindo a ele e ela, tá? Primeira pessoa do plural, nós. Nosso, nossa, nossos, nossas, vosso, vossa, vossos, vossas, seu, sua, seus, suas, tá? E os próximos agora, que serão os últimos que a gente vai aprender aqui nessa aula, tá? São os pronomes demonstrativos. E aí, na próxima aula, a gente vai aprender o restante dos pronomes. Então, vamos lá. Os pronomes demonstrativos, eles são variáveis. Eles podem ser variáveis e eles podem ser invariáveis, tá? Quais são os variáveis? Quando a gente fala variável, o que significa? Que flexione número e gênero, tá? Não esquece isso. Então, os variáveis são esse, esta, aquela, essas, estas, aquelas, no feminino. No masculino, esse, este, aquele, esses, estes e aqueles, tá? Então, olha só, a gente consegue observar aqui que eles variam em... Deixa eu pegar aqui minha caneta. Que eles variam em número e gênero, ó. Gênero feminino, masculino, número, singular e plural, tá? E a gente também tem os pronomes demonstrativos invariáveis, que eles não flexionam nem em número, nem em gênero, tá? Quais são? Isso, isto e aquilo. Então, é basicamente isso. E agora a gente vai entender o seguinte, que é uma coisa que eles cobram em concurso, tá? Quando que a gente usa essa e esta, tá? Aquela é mais simples de entender, que normalmente a gente utiliza quando tá longe, quando é uma coisa bem distante, um passado bem distante, um futuro bem distante. Então é mais simples. Agora, o que mais confunde, o que mais é cobrado em prova é a diferença de essa e esta, ou esse e este, né? Isso e isto. Então é isso que a gente vai ver aqui, tá? Lembra que eu expliquei que os pronomes demonstrativos, eles indicam a posição de algo no tempo, espaço e texto? Então, olha só. Quando a gente tiver próximo no espaço, ou seja, eu tenho aqui essa caixinha aqui comigo, ó. Ela tá na minha mão, ela tá próxima de mim, no espaço, né? Então, a gente vai usar este, esta e isto, tá? Quando tiver no tempo presente, eu tô falando de algo presente, algo no tempo presente, eu também vou usar este, esta e isto. E quando eu tiver no texto, eu tenho dentro ali de um texto algo que ainda vai ser mencionado, que não foi mencionado ainda. Ou seja, eu estou anunciando algo que eu ainda vou mencionar. Então, eu vou ter este, esta e isto, tá? Vamos ver os exemplos aqui, ó. Esta caneta aqui é minha. Então, esta caneta aqui é minha. Ou seja, ela está comigo, ela está na minha mão. Então, esta caneta aqui é minha. Porque ela está próxima de mim, né? Da pessoa que está falando, tá? Então, a gente tem o exemplo aqui no espaço, de posição no espaço, tá?
Outro exemplo. Isto que está acontecendo é horrível, olha só. Isto que está acontecendo. Então, está acontecendo no momento presente. Então, é isto, tá? E a próxima, desejo isto. Que você seja feliz, tá? Isso aqui é o que é mais cobrado em concurso. Essa questão aí do... Porque assim, lá, desde que a gente é criança, né? A gente sempre aprende que quando tá próximo é isto e quando tá distante é isso. A gente tá careca já de saber isso, né? Agora, o que a gente não costuma aprender muito quando a gente é criança, né? É essa parte aí da posição no texto, tá? E isso é o que o concurso cobra, normalmente, tá? Então, olha só. Desejo isto. Que você seja feliz. Olha só. Eu tô dizendo, desejo isto. Isto o quê? Que você seja feliz. Ou seja, eu tô anunciando algo que eu ainda vou mencionar, né? Então, nesse caso, a gente utiliza o isto. Quando a posição no texto está depois da palavra isto, do pronome demonstrativo, tá? Segundo, olha só, o uso do esse, essa, isso. Quando tá no espaço um pouco distante, ou seja, eu tô conversando com uma pessoa e a caixinha tá na mão da pessoa que eu tô conversando. Então, tá um pouco distante. Então, vai ser essa, tá? Quando for o tempo passado e futuro próximo. E no texto, quando já foi mencionado. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Essa caneta aí é sua. Ó, essa caneta aí é sua. Eu tô falando com a pessoa, tá? Essa caneta aí é sua. Então, ela tá mais ou menos próxima de mim, né? Não tá na minha mão, mas tá próxima, tá um pouco distante, tá? Esse ano que passou foi próspero. Olha lá. Esse ano que passou, a gente consegue ver que é um passado próximo, ó. Esse ano que passou agora, é um passado bem próximo. Então, é esse, tá? E ver os filhos felizes. Isso é o que os pais querem, tá vendo? Olha só. O que os pais querem? Ver os filhos felizes, não é? Então, primeiro eu falei, eu mencionei primeiro e depois eu coloquei o isso. Então, isso ele está se referindo ao que já foi mencionado anteriormente, tá? Então, nesse caso, a gente vai utilizar o isso. E o próximo, que é o uso do aquele, aquela e aquilo, tá? O espaço, ele está distante. Tempo, passado remoto, um passado bem distante, tá? E o texto, no texto ele já foi mencionado, só que mais distante. Então, assim, ver os filhos felizes, isso é o que os pais querem. Então, na verdade, ele vai ter sido mencionado antes ainda do trecho ver os filhos felizes, tá? Pra gente conseguir colocar aquele, aquela ou aquilo. E vamos ver um exemplo aqui, ó. Aquela caneta ali é dele. Então, eu tô me referindo à pessoa lá longe que tá segurando a caneta. Então, tá bem distante. Então, a gente vai usar aquela. Naquela época, eu era feliz. Naquela época, parece que é um passado bem distante. Naquela época, há muitos anos atrás, eu era feliz. Então, passado distante. Então, posição no tempo, tá? E aí, vamos aqui para algumas... Vamos completar aqui essas lacunas, tá? Ó, alguma coisa, né? Caneta ali é dele. Eu acabei de dar esse exemplo ali, né? Aquela caneta ali, que eu tô falando lá dele, que tá lá longe, né? Olha, alguma coisa aqui, né? Foi o melhor ano da minha infância. Ó, infância. Tá bem distante, né? Tá lá longe. Então, aquele foi o melhor ano da minha infância. Alguma coisa, né? É o ano do meu casamento. Ou seja, ó, é o ano, tá no presente, né? Então, é o quê? Este. Este é o ano do meu casamento. Ó, alguma coisa aqui, ó, foi explicado na aula passada. Ó, a aula passada é um passado remoto? Não é um passado remoto, é um passado próximo, né? Ou seja, foi na aula passada, faz pouco tempo. Então, isso. Isso foi explicado na aula passada, tá? Estudem alguma coisa. 2 pontos. Substantivos, artigos, adjetivos, pronomes e verbos. Ó, estudem. Olha só, nesse caso, a gente tem a posição no texto. Então, eu tô anunciando algo que eu ainda vou mencionar, certo? Então, estudem isto. Isto o quê? Substantivos, artigos, adjetivos, pronomes e verbos, tá? Então, nesse caso, é isto. O professor informou o conteúdo da prova e os alunos perplexos reclamaram. Tudo o quê? Ó, o professor informou, acabou de informar, né? É um passado próximo, né? Então, tudo isso. Está aqui comigo. Era alguma coisa que eu queria. Ó, está aqui comigo, ó. Está aqui comigo. Era o quê?
isto que eu queria, tá bom? E aí vamos agora ver como que isso aqui já foi cobrado em prova. Olha só. Essa questão aqui, na realidade, eu trouxe pra vocês porque a gente ainda não aprendeu isso. Então eu trouxe para explicar mais uma maneira como pode ser cobrado aqui pra vocês, tá? Olha só. É uma questão do Detran, da IBFC de 2022. Ó. Sabendo que a classe gramatical de uma palavra deve considerar o contexto em que ela se encontra, na frase, assim como a podridão os atrai, os que se alimentam dela atraem Edgar. Os vocábulos destacados são classificados respectivamente como. Então vamos analisar a primeira aqui, que a primeira a gente já aprendeu, olha só. Assim como a podridão os atrai. Então, eu não poderia dizer assim, ó. Assim como a podridão atrai eles. Atrai eles fica estranho, né? Mas eu poderia dizer, né? Então aqui eu tenho eles, ó. Eles é um pronome pessoal de caso reto. E aí, quando eu pego o pronome pessoal de caso reto e substituo ele ali, eu tenho o quê? Um pronome pessoal de caso oblíquo. Então a gente já sabe que a primeira é um pronome pessoal de caso oblíquo. Então a gente já vai eliminar a C e a D, tá? E aí nos sobrou aqui o pronome oblíquo e o pronome oblíquo, ou o pronome oblíquo e o pronome demonstrativo. Então vamos entender aqui, olha só. Pela lógica, o oblíquo já não é. Então aqui a gente já conseguia eliminar aqui, só analisando aqui a lógica. Porque, ó, os que se alimentam dela atraem Edgar. Não tem como. Não tem como eu colocar o quê? Não tem como eu substituir por nada aqui, né? Então agora vamos entender outro assunto aqui, olha só. Os artigos o, a, os, a são pronomes demonstrativos também, tá? Então eles também podem ser pronomes demonstrativos de acordo com o contexto. Olha só. Quando acompanharem os pronomes que e qual, ó. Tá vendo o que aqui, ó? Vou pegar a caneta aqui. O que aqui, ó. Tá acompanhando o pronome que, né? Podendo ser substituídos por aquele, aquela, aqueles, aquela, aquilo. Aquelas e aquilo, né? Então, olha só. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Não entendi o que foi dito pelo apresentador. Não entendi aquilo que foi dito pelo apresentador. Então, eu consegui substituir tranquilamente. Não consegui? Então, é um pronome demonstrativo. Agora, vamos analisar essa frase aqui, olha só. Assim como a podridão os atrai, os que se alimentam dela atraem Edgar. Ó, aqueles que se alimentam dela, tá vendo? Então, a gente consegue substituir tranquilamente por aquilo, aquele, né? E ele tá acompanhado dos pronomes que e qual, né? Então, nesse caso, a resposta é a letra B, tá bom? Então, vamos para a nossa próxima questão aqui. Questão de 2016 da FGV. O fragmento a seguir refere-se à questão. Nisto erramos, em ver a morte à nossa frente, como um acontecimento futuro, enquanto grande parte dela já ficou para trás. Cada hora do nosso passado pertence à morte. O emprego da forma isto em nisto erramos se justifica por quê? Ó, letra A. Se refere a um termo colocado a seguir, e não anteriormente. Então já tá aí a resposta, tá? Olha lá. Lembra que eu expliquei? Quando a gente tem no texto, né? A posição aqui da referência, ela tá depois da palavra nisto, ó. Nisto erramos. Erramos no quê? Em ver a morte à nossa frente, como acontecimento, futuro, etc e tal. Então ele tá aparecendo antes, ele tá anunciando algo, né? Então, se refere a um termo colocado a seguir. Então, essa é a alternativa. Letra A, tá? E só analisando as outras, ó. Se liga a uma oração e não a um termo. Não tem nada a ver essa aqui. Mostra certo valor pejorativo. Aqui a gente também não enxerga nada pejorativo aqui nessa frase, tá? Indica um termo colocado bastante próximo. Quando tá bastante próximo, realmente a gente usa isto, tá? Só que nesse contexto aqui, ele tá sendo... A gente tá vendo a posição dele no texto, e não a posição no espaço, tá? Então não é essa. Se prende a um fato do momento atual. Também, quando a gente tem uma frase no presente, a gente também utiliza o isto, né? Só que nesse caso, a posição, ela é no texto, ela não é nem no espaço e nem no tempo, tá? Então, por isso que é a letra A. Então é isso, espero que vocês tenham entendido. E aí na próxima aula eu vou explicar a parte 2 de pronomes pra gente dar continuidade aos outros pronomes, tá? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho da notificação e de deixar o seu like, tá? A gente se vê na próxima aula. Até mais!